Boa noite a todos. O meu nome é Deise Figueiredo Mendes e eu vou apresentar o trabalho intitulado Efeitos da eletroestimulação associado ao treino de marcha em esteira rolante com pacientes de sequela de AVC, orientado pela professora mestre Patrícia Santana. O acidente vascular cerebral é conhecido também por AVC, e este causa um alto índice de mortalidade e incapacidade na população mundial. Por este motivo, é alvo de diversos estudos. A principal sequela causada pelo AVC é a hemiplegia, e esta traz um déficit na marcha. Restaurar a marcha humana pode se tornar uma tarefa difícil e prolongada, pois os pacientes acometidos por AVC possuem uma dificuldade em produzir o movimento e ao manter a postura alveolar. Sendo assim, o treino de marcha convencional, ou seja, aqueles em barras paralelas, nem sempre é o suficiente, e assim, o treino de marcha em esteira rolante pode ser utilizado. A estimulação elétrica funcional é conhecida também pelo FES. Esta tem o objetivo de reeducar a função motora. O FES, quando associado à esteira rolante, intervém na dinâmica do controle sensório-motor e auxilia, restabelecendo um feedback proprioceptivo ao paciente. Os objetivos dessa pesquisa, então, foram avaliar os efeitos do FES associado ao treino de marcha em esteira rolante, na função motora, na coordenação, no equilíbrio e na força muscular. Trata-se de um estudo do tipo antes e depois, quadro experimental, e foi realizado em uma clínica de fisioterapia na cidade de São Leopoldo. O termo de consentimento livre e esclarecido foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicinos pelo parecer 106/2009. Foram incluídos, então, neste estudo, aqueles pacientes com diagnóstico de AVC isquêmico ou hemorrágico e que conseguissem deambular sem auxílio. Foram excluídos aqueles com mais de uma falta durante a realização dessa pesquisa, aqueles que não conseguissem deambular na esteira ou não se adaptassem ao estudo proposto. Também aqueles com distúrbios neurológicos prévios, alterações ortopédicas ou cardiorrespiratórias, déficits cognitivos e problemas psiquiátricos. Participaram, então, da pesquisa 4 homens com idade média de 56 anos e meio, todos em fase crônica da lesão. O AVC é caracterizado por 2 tipos, o hemorrágico e o isquêmico. E 25% da amostra foi do tipo hemorrágico e 75% do tipo isquêmico. Todos tiveram 100% de frequência dos atendimentos. A avaliação e a reavaliação foi feita através do protocolo de desempenho físico de Maia, que avalia a função motora, o equilíbrio e a coordenação. Este é uma ferramenta de fácil aplicação e baixo custo. Neste estudo foi utilizado somente os quesitos que envolvessem membros inferiores. A escala de Fujimaia ainda é pontuada de 0, 1 e 2, sendo 0 o valor mínimo e 2 o valor máximo. Também foi utilizado o teste de força muscular, que é avaliado na pontuação de 0 a 5, sendo 0 o mínimo e 5 o máximo. Foram avaliados os grupos musculares de flexores e extensores de quadris e joelhos e plant e dorsal flexores de tornozelos. Foram realizadas 10 sessões de fisioterapia, 2 vezes por semana durante 5 semanas. Cada sessão tinha duração de 40 minutos. Sendo que 10 minutos era do protocolo pré-estipulado, onde 2 eletrodos autoadesivos com medidas de 5 por 5 centímetros eram colocados no músculo tibial inferior. E após os pacientes eram colocados a deambular na esteira ao mesmo tempo que o estímulo era dado ao paciente. Os outros 30 minutos da sessão não fizeram parte dessa pesquisa. Foi utilizada, então, uma corrente elétrica de baixa frequência, bifásica, assimétrica, balanceada e retangular, com uma duração de pulso de 280 microsegundos, uma frequência de 150 Hz, e o tempo on e o tempo off foi ciclado conforme a fase de apoio e de balanço de cada paciente. E a velocidade da esteira foi a mais rápida possível, sempre respeitando uma cadência de um passo adequado. A análise estatística foi feita através do teste não paramétrico de Wilcoxon, com nível de significância de P menor ou igual a 0,05. Os resultados dessa
pesquisa não foram significativos, porém, os dados devem ser considerados, pois é uma pesquisa que envolve seres humanos. Então, a partir de agora, apresentarei os dados mais relevantes, como P igual a 0,083. Conforme o teste de força muscular, o grupo de extensores de quadril apresentou alguma melhora, pois o glúteo máximo é um dos músculos responsável pela extensão do quadril e que durante a marcha necessita fazer uma contração concêntrica em oposição à flexão do quadril. Isso nos traz que este músculo está diretamente envolvido na marcha, onde o protocolo foi aplicado. Já o grupo de dorsiflexores de tornozelo também apresentou alguma melhora, pois este é o grupo estimulado pelo FES. Porém, a fraqueza muscular não é o único quesito que influencia na alteração da marcha desses pacientes, visto que o AVC causa anormalidades complexas no controle motor. Conforme o protocolo de desempenho físico de Fulgi-Maia, quando os pacientes eram colocados com o quadril em 0 graus, ou seja, na posição de ortostase, o movimento de dorsiflexão do tornozelo também apresentou alguma melhora. Em um estudo de 2005, semelhante ao nosso, aplicado no FES associado ao treino de marcha, foi composta a amostra por 2 homens em fase crônica da lesão. Este estudo também apresentou uma melhora na dorsiflexão do tornozelo, porém essa pesquisa contou com 27 sessões de aplicação. Em um estudo de 2007, um homem de 54 anos, com sequelas de hemiparesia esquerda, déficit de força, alterações na marcha, foi submetido ao protocolo de FES no músculo tibial anterior. Este homem teve aumento na força muscular da flexora. Porém, a análise estatística utilizada foi a análise descritiva. E estima-se que, se o nosso estudo tivesse sido utilizado a mesma análise, poderíamos ter tido resultados mais relevantes. Em estudos semelhantes ao nosso, com o mesmo tipo de aplicação de protocolo, em 2007 foi realizado 20 sessões de fisioterapia prévia ao atendimento do FES associado ao treino de marcha. E em 2005, realizaram 9 sessões somente com a esteira. Isso trouxe aos pacientes um aprendizado do movimento, diferentemente do nosso, onde os pacientes iniciaram diretamente com a aplicação do protocolo de FES. A fase avançada da patologia em que os pacientes se encontravam trouxe um alto índice de incapacidade a eles, uma pouca evolução dos participantes e uma falta de condicionamento físico. Dessa forma, o treino de marcha na esteira rolante, ele deveria ter sido progressivo e por um tempo maior. Ainda conforme o protocolo de desempenho físico de Fulgi-Maia, quando os pacientes eram solicitados a ficar em apoio único sobre o lado não afetado, também pode-se observar alguma melhora. Quando analisamos as médias antes e após a aplicação, vemos que os pacientes evoluíram de grau 0 para grau 1,5. Quando vemos os dados isoladamente, observamos que os 4 pacientes tinham grau 0 anteriormente e após, 3 deles evoluíram para grau 2, que é o grau máximo dentro dessa escala. A literatura nos traz que o treino repetitivo da marcha gera uma modulação do sistema nervoso central, o que propicia um tempo maior de permanência em apoio unipodal, gerando uma marcha mais simétrica. Os pacientes nesse estudo tiveram uma grande aceitação pelo tratamento, visto que todos tiveram 100% de frequência nos atendimentos. Eles relataram uma disposição maior e uma melhora para a deambulação, porém a marcha retornava a apresentar sequelas após algumas horas. Os resultados desse estudo não foram estatisticamente significativos, pois contamos com pacientes em fase crônica da lesão, com pouco tempo de sessão e com uma amostra muito pequena. Isso dificultou a melhora física dos pacientes. Os pacientes nesse estudo tinham ciência do quadro estável em que se encontravam. Mesmo assim, eles apresentaram-se colaborativos em participar da pesquisa, visto que o protocolo aplicado é incomum em clínicas de fisioterapia. Isso traz a eles um estímulo para a fisioterapia, pois esta torna-se monótona